Boa noite, turma. Dando seguimento às nossas aulas semanais das quartas intensivas no programa de residência médica em medicina intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. A aula de hoje é sobre infarto agudo miocárdio com supra de ST. Quem vai falar com a gente sobre o tema é o Paulo Tótola, nosso preceptor horizontal, médico intensivista lá do hospital. Peço a todos que deixem áudios fechados, vídeos abertos na medida do possível. As dúvidas podem ser colocadas no nosso chat. Ao final, nós abriremos uns 15 minutinhos de conversa. A palavra é sua, Paulo. Obrigado, viu, meu amigo, pela dedicação aos nossos residentes aí, cara. É isso, Luiz. É um prazer, uma honra estar aqui apresentando isso para vocês. Bom, primeiro algumas observações. Primeiro é que recentemente o José apresentou o tema de infarto agudo sem supra. Então, alguns conceitos eu vou passar um pouco mais rápido para a gente poder abordar algumas coisas que eu achei relevante para a nossa prática, tá? Mas, enfim, vou fazer um apanhado sobre conceitos básicos aí no começo da apresentação, tá? Esse texto, essa aula, ela foi baseada principalmente no guideline europeu, tá? O guideline brasileiro e o americano, eles têm um pouquinho mais de tempo, não estão atualizados igual o de semicoronariana não supra, né? Igual o brasileiro, que é do ano passado, enfim. Eu achei mais interessante trazer esse. É claro que a gente tem observações a fazer em relação ao contexto, ao recurso disponível, mas não é muita coisa assim, não. Eu achei adequado trazer esse guideline em destaque. Vocês vão ver que muitas das coisas que são consideradas, né, assim, importantes por ele lá, tem um questionamento de evidência aí que nós vamos ver no final da apresentação, tá? Então, vamos lá. O roteiro da aula é esse aqui. Primeiro, nós vamos falar um pouquinho sobre epidemia, fisiopatologia, definir alguns pontos importantes, falar do manejo inicial, as terapias de reperfusão, terapias adjuntas, complicações, as particularidades do infarto no CTI, algumas considerações interessantes sobre as evidências que a gente tem e as mensagens finais. Epidemiologia. Bom, vocês devem estar cientes aí de que o IAM é a principal causa de morte no Brasil e no mundo, tá? Então, em 2017, 92 mil óbitos causados por IAM. Eu consultei lá o DataSUS, joguei o CDI.21, em 2020, é o último lançamento de dados que eles têm, eles geraram 90.465 óbitos, tá? Então, vocês sabem do tamanho do impacto disso aí, né? 10% das internações do SUS, tá? Então, assim, o impacto econômico, mortalidade é enorme, né? Tem a particularidade do infarto com supra é que ele tende a cometer pacientes mais jovens do que os mais velhos e mais homens do que as mulheres, tá? Na Europa e nos Estados Unidos, existem estudos que mostram uma clara tendência a uma redução do IAM com supra em comparação com o sem supra. O sem supra tem mais ou menos se mantido estável na Europa, com uma leve tendência a aumento, enquanto o com supra vem se reduzindo. Tem várias hipóteses para tentar explicar isso. Uma delas é o uso mais disseminado das estatinas, mas não se sabe só o certo, e no Brasil a gente não tem esse dado muito preciso. Bom, fisiopatologia. Só um slide que eu trouxe, não quis gastar muito tempo nisso, mas o que é importante saber é isso aqui. Primeiro, a diferenciação do infarto com supra e o infarto sem supra, né? Inclusive, por que dessa possível mudança de epidemiologia, né? O infarto com supra, via de regra, é uma oclusão total do ramo daquela porção do coração e que gera, portanto, uma lesão também subepicárdica ou transmural, né? Essa é a leitura eletrocardiográfica disso aí é o supradesnivelamento do segmento ST.
A fisiopatologia é um pouco diferente dessas placas, sabe? Elas têm um conteúdo lipídico maior, tem uma participação de linfócitos maior, e são diferentes das erosões que acabam expondo o endotélio ácido hialurônico e que causam essas erosões que são parciais, que geram um infarto sem açúcar, tá? É importante notar aqui que quando a gente fala de supra de ST, nós estamos falando da parte intermediária do espectro do acometimento, né? Vai de isquemia, lesão e necrose. Então, a gente tem o vetor de lesão, o supra, a partir de 20 minutos da oclusão do vaso, tá? Então, se você pega um eletro de um paciente que ocluiu a artéria antes disso, você vai ter, se for subepicárdico, uma inversão de T, que T apiculado, invertido e simétrico, tá? Se for um vetor de isquemia, ou seja, o acontecimento precoce de uma lesão subendotelial, aí você vai ter a polarização do T inalterado, vai ser a mesma, só a particularidade é o apiculamento, mas enfim, você tem a inversão quando você já tem o início daquele acontecimento que vai gerar o supra e a necrose, tá? Ou seja, lesão subepicárdica ou transmural. Importante também, quando você está enxergando supra, essa área acometida ela ainda ela é viável, tá? Existe ainda um potencial de reversibilidade dessa lesão, já que, na verdade, aquele supra, na verdade, ele é uma demonstração que você teve um desbalanço do equilíbrio de bomba de sódio e potássio, uma redução do potássio intracelular e uma alteração do potencial transmembrana que salta aí de menos 90 para em torno de menos 65. Quando você já tem uma redução desse potencial de repouso para menos de 50% do basal, ou seja, de menos 90 para menos 45, aí aquela área já não tem viabilidade, tá? Aí a gente tem um Q e já uma área de necrose que a gente não consegue atuar. Isso é importante, mais para frente eu vou explicar por quê. Bom, definições. Eu trouxe aqui a quarta definição universal de infarto, que é de 2018, também uma literatura, uma literatura europeia, tá? Eles, de tempos em tempos, eles renovam essas definições. E é importante, eu vi que na apresentação do Zé, ele descreveu isso aqui, lesão é aquilo que gera, bom, aqui pelo menos pela definição deles, é aquilo que aumenta, faz a troponina aumentar acima do percentil 99 da referência daquele método, tá? Então, isso é uma lesão. Entre as causas de lesão, a gente encontra um infarto agudo do miocárdio. Vocês estão vendo que está com E aí, porque eu peguei essa tabela da tradução portuguesa, tá? Vocês vão ver que tem um negócio engraçado aqui, mas é por causa disso, tá? E aí, dentro da lesão, nós temos o infarto. Dentro do infarto, a gente tem o tipo 1, 2, 3, 4, 5. E dentro do infarto, outra subdivisão é infarto com supra e a síndrome coronariana sem supra, tá? Importante. Infarto com supra também pode ser um infarto tipo 2, tá? É uma coisa que tem que ficar em mente. Vamos lá. Bom, então, o que seria um infarto? Quando eu tenho lesão e uma associação desses requisitos aqui. Um sintoma compatível, uma alteração isquêmica no eletro, um Q patológico, essa fase mais tardia, uma evidência de imagem de uma discinesia nova, ou um trombo que foi visto na angiografia ou na autópsia. Bom, e aí, quando você vai atrás do que é essa clínica, né, que junto com a troponina elevada e tudo mais fecha, né, essa definição, a coisa fica um pouco mais confusa. Bom, trazendo aqui um conceito do guideline de síndrome coronariana não supra, né? De 2020, o mais atual. Desconforto torácico típico é caracterizado por uma sensação retroesternal de dor, pressão ou peso, radiando para o braço esquerdo, ambos os braços ou o braço direito.
pescoço, mandíbula, pode ser intermitente ou persistente. Beleza. Sintomas adicionais: sudorese, náusea, dor epigástrica, e ele descreve as apresentações atípicas também: dor epigástrica, indigestão, dispneia, fadiga, e essas queixas, como vocês sabem, mais comuns em pessoas mais velhas, mulheres, pessoas com diabetes, insuficiência renal crônica, ou pacientes com demência. Tá? Mas aí, bom, aí nós temos aqui a diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que faz aquela classificação, né, de dor tipo A, que é definitivamente anginosa, que tem 4 das características principais, a dor provavelmente anginosa, tipo B. Esse estudo CASA aí é de 1981, coisa assim, fica meio perdida, assim, na minha opinião, não tem, e pode ser que não tenha mesmo, vocês vão ver por quê. Bom, eu trouxe esse estudo aqui, um estudo que saiu no JAMA, que ele traz as razões de verossimilhança da apresentação clínica, tá? Da queixa. Vocês vão ver que o que tem mais, uma razão de verossimilhança positiva maior aqui é a radiação para os 2 braços, que é uma coisa que a gente, né, não estuda assim, não decora assim. Uma dor prévia semelhante, quando ele teve uma isquemia, uma modificação da intensidade da dor, da característica da dor. Olha só, são coisas que... E aí essa dor típica aí, que é o que a gente tinha comentado anteriormente, tem uma razão de verossimilhança menor ainda. Enfim, é difícil mesmo. Realmente, vocês sabem que é difícil definir o que é isquêmico pela característica, né, da dor. Bom, definições importantes também. O que é elevação do ST, né, que a gente fala? A gente tem como ponto de referência o ponto J, tá, que é no final do QRS, o início do segmento ST. Então, essa junção, esse ponto aí de junção, ele é o nosso referencial. E para que a gente considere ele positivo, né, que tem um supra de fato, ele tem que estar acima de 1 milímetro em 2 derivações contíguas, exceto no V2 e V3, tem uma particularidade, esses valores têm que ser maiores. E aí, para menor de 40 anos, homem, tem que ser acima de 2,5. Para homem, acima de 40, eu tinha falado menos, né? Menos de 40 anos, acima de 2,5. Homens mais velhos que 40, acima de 2, e mulheres 1,5, independentemente da idade, tá? Então, isso é o supra clássico. Mas nós temos também as apresentações eletrocardiográficas atípicas, tá? Os bloqueios de ramo. Então, a gente sabe que o bloqueio de ramo esquerdo, ele é o mais relevante nesse contexto, é o que é mais badalado e tudo mais. A gente até tem alguns critérios aí para tentar discernir se isso é novo ou não, os critérios de Scarbosa, pode avaliar eles independentemente ou em conjunto, e o guideline novo, ele coloca que o bloqueio de ramo direito, ele também não pode ser negligenciado, ele tem que ser conduzido com angiografia, tá? Em pacientes que têm uma apresentação clínica compatível. O paciente pode estar também com um ritmo de marca-passo. A gente teve um caso recente lá, ficou no 207, nosso paciente que estava com marca-passo, eu tinha passado um marca-passo nele, tinha feito uma bradicardia, um BAVT que a gente não sabia explicar, aí o pessoal ficou na dúvida se ele tinha um BRE sobreposto aquilo, a gente desligou o marca-passo, que é uma conduta que eles orientam a fazer quando possível, né? Desligamos o marca-passo para poder interpretar melhor o eletro e não tinha, pelo menos a alteração que a gente julgava existir não estava lá. Outra coisa importante é infra de ST nas derivações V1 e V3, sempre lembrar disso, caçar o supra da parede posterior nas derivações V7 e V9, imagem espelho. Então, você pegar um infra de V1 e V3, não categorize como infarto sem supra, lá atrás do infarto com supra. E outra situação de perigo aí é quando você tem depressões, né, infra de ST em várias derivações, 8 ou mais por definição, e um supra isolado de VR ou V1, tá? Isso é uma situação grave, ponto de coronária esquerda, geralmente o paciente vai estar grave, tá? Mas só para não passar batido aí. Bom, causas,
alternativas de supra, né? Então, pericardite, miocardite, hipercalemia, HVE também, a gente vê frequentemente essa situação. Então, ou seja, supra tem que parar, respirar, para não dar diagnóstico de EAM com supra para todo mundo, né? Bom, manejo inicial é um slide, tá? Conduta inicial, paciente grávido, vocês estão feras aí. O eletro tem que estar interpretado. Bom, aqui só um comentário. Aqui eu fiz uma explicação, uma aula, considerando assim o rito que o guideline vai expondo, né? Isso aqui geralmente o paciente está entrando na porta do serviço, tá? Então depois eu vou falar da particularidade do paciente no CTI, mas vamos lá. Eletro, então, o paciente tem que estar com o eletro interpretado em até 10 minutos do primeiro contato assistencial. Chegou na porta lá do hospital, em 10 minutos tem que estar com o diagnóstico feito, tá? Monitorização, acesso, O2 se saturação menor que 90, tá, gente? Não tem benefício de colocar catéter se não tiver nessa condição, tá? Controle de dor com opioide, tá? O 2A é o seguinte, deve ser considerado, tá? 1 é fazer, 2A deve ser considerado, 2B pode ser considerado e o 3 não fazer, tá? Então, assim como o controle de dor com opioide, controle de ansiedade com benzodiazepina, isso aqui a gente faz menos, né? Ele tem a mesma nível de recomendação do opioide, que a gente faz com frequência, tá? Bom, vamos falar da reperfusão. A gente aqui, pelo menos no Célio de Castro, acaba ficando mais preso à trombólise, mas eu acho que não tem como a gente não abordar a coisa de forma ampla, né? Bom, então, basicamente é o seguinte, eu dei o diagnóstico com 10 minutos, até 10 minutos, tá? Do primeiro contato, e aí eu tenho que definir. Coloquei aqui essa bifurcação para a gente pensar aqui, ó. Eu tenho que pensar, esse cara vai para angiografia ou vai para trombólise? Se eu consigo colocar ele na sala de hemodinâmica, tudo pronto, em 2 horas, eu vou priorizar a angiografia, tá? Se não, trombólise. E aí, se eu optar pela trombólise, eu tenho mais 10 minutos para começar essa trombólise, tá? Não posso atrasar, né? Se eu parto para trombólise, tem que fazer imediatamente, tá? Bom, mas aí se eu opto pela angiografia, eu estou num centro que não tem hemodinâmica, eu tenho até 90 minutos de objetivo para isso acontecer, tá? Ou seja, eu posso até considerar essas 2 horas, mas se eu tenho que objetivar uma meta inferior a ela, tá? Porque isso aí vai ser utilizado como critério de bom fluxo aí do meu serviço de saúde, tá? Mas se eu estou já num centro que tem a hemodinâmica, eu tenho 60 minutos como alvo aí, tá? Para já estar passando o guia aí nesse paciente para começar o procedimento, tá bom? Então, é basicamente isso. Tem que definir rápido, tomar as condutas e seguir adiante. Então, aqui, o que eu trouxe? Trouxe as evidências, né, propostas pelos europeus em relação à reperfusão. Bom, então, reperfusão para todos os pacientes com sintomas compatíveis com elevação de ST nas primeiras 12 horas, 1A, tá? A estratégia invasiva é preferível à fibrinólise, 1A, tá? Dentro dos tempos que a gente conversou, tá? Se não conseguir fazer a estratégia invasiva, a fibrinólise ela está indicada até as 12 horas dos pacientes com sintomas e sem contraindicação. Por que isso é importante aqui, 1A? Por que isso é importante? Porque os pacientes que têm mais de 12 horas, se eles tiverem persistência de sintomas sugestivos de isquemia ou instabilidade hemodinâmica, arritmia,
eles podem ser elegíveis para a estratégia invasiva, fazer angiografia, PCI, tá? E uma desses critérios aqui de isquemia em curso é a manutenção do supra. Vocês lembram lá da fisiopatologia? Enquanto tiver supra, eu não tenho abolição do meu potencial transmembrana de repouso. Então, eu tenho, teoricamente, uma área viável, tá bom? E aí ele estende ainda mais essa janela, ele fala que você pode fazer a estratégia invasiva até 48 horas do início dos sintomas, tá? Mas aí a recomendação cai para deve ser considerada nível de evidência B, tá bom? Mais de 48 horas de rotina não tem indicação. Bom, então, resumo dos tempos, né? Tempo máximo do primeiro contato até o diagnóstico, 10 minutos. O atraso esperável, assim, possível para eu decidir entre invasivo e trombólise, de 120 minutos. Se eu estou dentro de um serviço de saúde que tem a sala de hemodinâmica, eu tenho que fazer isso até em 60 minutos. Se não, eu tenho mais 30 minutos para transferir, somando 90 minutos. Se eu defino que vou trombolizar, 10 minutos, tá? Depois aqui nós vamos discutir uma coisa que parece ser menos factível aqui para o nosso, pelo menos para a nossa população aqui, inclusive os americanos não orientam dessa forma, tá? Depois da trombólise, independentemente do resultado, transferir para fazer angiografia. Eles colocam um pouco diferente. Mais para frente a gente vai conversar. Bom, algumas orientações sobre a angiografia PCI, né? No guideline tá para fazer a PCI da artéria culpada, tá? Durante a angiografia primária. E antes da alta, fazer uma nova angiografia e abordar as outras artérias elegíveis, aquelas com fluxo menor do que entre 50 e 70, ou que tem uma análise de fluxo, uma apuração melhor, compatível com uma obstrução importante, tá? Se o paciente está em choque, é diferente. Eles tendem a abrir todas as artérias elegíveis para tentar melhorar ao máximo a performance daquele coração e tentar tirar o cara do choque. Às vezes pode parecer assim, não, vou fazer o procedimento o mais rápido possível para sair fora e ele, né, porque está em choque, não, é o contrário. O uso de stent é preferível a angioplastia só, o stent farmacológico é preferível ao metálico e o acesso radial é preferível ao femoral. Reperfusão, que o pessoal já sabe, se for trombolizar, tromboliza o mais rápido possível. Lá fora eles fazem até em contexto pré-hospitalar, aqui não tenho conhecimento disso acontecer, talvez, não sei se vocês têm. E um agente específico da fibrina, basicamente alteplase aqui para a gente, mas tenecteplase tem alguma vantagem discreta, mas enfim, nada relevante do ponto de vista de evidência. Bom, aqui está o esquema, eu coloquei aqui para os residentes, que devem estar dando print agora, né? Mas isso não é importante agora, vocês têm tempo para aprender isso aqui, tá? Alteplase ali, a dose de bolos, 15 miligramas, depois, se o paciente tiver 66 quilos para cima, vai dar o outro frasco em 30 minutos, aí você pega aquele restante, 35, e infunde mais em 60 minutos. Moleza. Sempre, obviamente, observando o paciente, intensificando a monitorização. Bom, aqui só coloquei esse gráfico só para vocês entenderem a importância da velocidade da trombólise, né? Se for trombolizar, olha só o NNT aqui que esse gráfico traz. Olha a partir da terceira hora como é que cai o desempenho da trombólise. Fogo, né? Bom, contraindicações, tá? As absolutas, antecedente de AVC hemorrágico, um AVC isquêmico nos últimos 6 meses, lesões neoplásicas ou MAVE, secção de aorta, enfim, relativas ao AVC acima de 6 meses, um anticoagulante, isso é importante considerar, ponderar, doença hepática, endocardite e úlcera péptica ativa. Bom, só retomando aquilo que eu comentei ali daquela indicação, a angiografia de emergência nos pacientes que fazem
que que cursam com choque, insuficiência cardíaca, mesmo que eles tenham sido trombolizados, tá? E uma fibrinólise também mal sucedida, que é definida aqui por uma redução menor do que 50% do ST apurada 60 a 90 minutos depois da trombólise, o fim da trombólise, também indica uma estratégia invasiva imediata. E aí ele coloca também transferir todos os pacientes. Trombolizou, deu certo, transfere também. E aí você vai fazer em 2 a 24 horas depois da fibrinólise bem sucedida. Parece demais para o nosso sistema, né? Mas, enfim, tá aí. Terapias adjuntas, tá? Vamos pensar primeiro quando terapias adjuntas no cara que vai fazer angiografia. Esse aí. AS, os inibidores de P2Y12, e aí coloca aqui como ticagrelor e prasugrel preferenciais, né? O clopidogrel, vocês vão ver que não tem muito respaldo para dar essa recomendação, mas tá aí, tá? Se não tiver clopidogrel, o clopidogrel dá conta bem do recado, tá? Anticoagulante, esse anticoagulante é uma dose, vocês vão ver o próximo slide, traz as doses, mas é só pontualmente para fazer o procedimento, depois acabou, tá? Depois uso profilático da heparina. A heparina não fracionada é a escolha, tá? A enoxaparina fica como 2A, enquanto a não fracionada é 1. E os inibidores da glicoproteína 2B3A, assim, já foram badalados, agora é só quando você tem pode, né, deve ser considerado um paciente que tem um resultado da PCI ruim, bem fora da nossa rotina. Tá aí as doses, tá? Só lembrando aqui as doses de heparina não fracionada, principalmente, ou alternativamente a enoxa. E para o paciente que tem alguma condição que não impeditiva de heparina, como plaquetopenia induzida por uso de heparina, a recomendação é o bivalirudin, tá? Não é para fazer fonda para esses pacientes. Bom, aí da trombólise, também AS, o clopidogrel aqui passa a ser 1A, e eles ainda colocam a recomendação de mudar depois de 48 horas para prasugrel, ticagrelor, também aí com uma evidência baixíssima. Não tem razão, na minha opinião, sabe? Humilde opinião. Anticoagulação, aí o esquema da anticoagulação é diferente, sabe? Ele vai até esse cara fazer a PCI, tá? Ele pode trombolizar e depois fazer PCI. Se fizer PCI, para a anticoagulação. Ou, se não fizer, 8 dias da internação. Aí a enoxa passa a ser a heparina de escolha, tá? A não fracionada. Tá aqui as doses. Lembrar de fazer o bolos, EV, os pacientes maiores de 75 anos e depois manter subcutâneo, tá? Bom, terapias adjuntas beta-block. Aí eu coloquei que vocês estão vendo aqui em cima a figurinha para as duas estratégias, as recomendações são iguais, tá? Beta-block, paciente com IC, fração de injeção menor a 40, é 1A. Para paciente que não tem essa condição, né, fração de injeção reduzida, essa IC aqui instalada, a recomendação é 2A. O mundo usa, né? De regra a gente usa. Não usar beta-bloqueador para paciente hipotenso, com insuficiência cardíaca aguda, BAV, enfim, isso aqui vocês já sabem. E equibrar também tem uma condição, uma indicação semelhante, paciente que tem IC, disfunção, DVE, diabetes ou infarto, parede anterior, 1A. O BRA, ele entra como alternativa, se o paciente não tiver tolerância, e também considerar IECA em todos os doentes, caso não tenha contraindicação, 2A, assim como beta-block. A gente usa, de regra, né? Hipolipemiantes, eles colocam aqui uma recomendação de manter uma estatina de alta intensidade, então seriam a atorvastatina, rosuvastatina nas doses de alta intensidade, com um alvo de menor de 70 de LDL, tá? E aí, se você não atingir isso, aí você pode adicionar terapêuticos, ezetimibe, mas eu acho que isso foge da nossa
nossa conversa aqui. E antagonistas da aldosterona são, né, a spironolactona para o paciente que também sair com fração de ejeção menor que 40%, o diabético, tá? Aí você já entrou com IECA, já entrou com beta-bloque, não tem insuficiência renal, não tem hipercalemia impeditiva, aí sim, tá bom? Bom, manejo das complicações, listas de complicações. Olha o tanto, né? Isso aqui é o nosso pepino, nosso abacaxi. Neurisma de VE, trombo, regurgitação mitral, essa não é regurgitação imediata, é aquela que acontece geralmente após umas 2 semanas, por causa de remodelamento. Congestão, né, disfunção de ventrículo esquerdo, congestão pulmonar. Hipotensão, né, também é outra forma de representação dessa disfunção, com hipotensão, baixo débito e choque. Arritmias supraventriculares, ventriculares, bradicardia, ruptura de parede livre, de septo, de músculo, síndrome de Dressler e derrame pericárdio. Uma porção. Bom, o que eu queria passar aqui, descascando um pouco o abacaxi, é disfunção do VE com congestão, tá? Diurético de álcool, furosemida, 1C, tá? Tem que manter a volemia desse cara sob controle. Nitrato, tá? Paciente que tiver acima de uma sistólica acima de 90, melhora sintoma, reduz congestão, também é 1C, deve fazer, tá? Recomendado. Oxigênio, mantém aquela nossa conversa de usar quanto menor que 90%. Vocês vão ver aqui que embaixo fala da intubação, para casos que, né, já fugiram do controle, mas tá aí a VNI, tá? 2A, não é proibido fazer VNI em paciente com infarto, não. Tá? Isso aí está no guideline, tá? Aí tem os estudos e tudo mais. É óbvio que, claro, com todas aquelas reservas que a gente faz a VNI, não postergar, né? Se o paciente estiver degenerando, unicamente. Considerar nitrato, nitroprusiato, para paciente que tem esses sinais de insuficiência cardíaca, pressão mais elevada, e opioide também pode ser considerado, ele é 2B, tá? Anteriores recomendações melhores. Baixo débito, né? Choque cardiogênico. Pelo menos uma PIA, esse cara tem que ter. Fazer um eco o mais rápido possível para a gente afastar complicações mecânicas, tá? Todas aquelas que eu citei. Chamar o Heart Team, né? Não sei se aí no não sei se vocês têm isso organizado, mas eles colocam isso aqui como uma proposta. Balão intraórtico, se tiver instabilidade, mais com complicação mecânica, qualquer uma daquelas citadas anteriormente, de rotina não é recomendado, tá? O cateter de artéria pulmonar, tá? Pode ser considerado, não é, nem deve ser considerado, nem deve fazer, tá? E os agentes inotrópicos, principalmente a dobutamina, nos pacientes instáveis, tá? Também suporte mecânico, como a ECMO, vena arterial, também pode ser considerado nessas condições. Isso aqui é um pepinaço, né? Beleza. FA. FA, a gente vê claramente uma tendência dos autores a priorizar o controle de frequência nessas condições, tá? Daí ele coloca a estratégia do beta-block como recomendada quando o paciente não tem sinais clínicos de insuficiência cardíaca e não tem hipotensão, tá? A gente usa a meldarona no seu lugar, se a gente quiser fazer controle de frequência nas doses, né, adequadas, quando a gente quer fazer controle de frequência com o paciente com insuficiência cardíaca e sem hipotensão. Agora, quando o cara tem sintomas de insuficiência cardíaca aguda e hipotensão, aí é digitálico, tá? Se o cara tiver com comprometimento hemodinâmico, aí cardioversão elétrica, tá? Ele ainda coloca aqui, se você não conseguir controle adequado da frequência com agente farmacológico, ou seja, fez o deslanosídeo, melhorou um pouco a frequência, mas o cara continuou chocado, ou não melhorou a frequência, aí é cardioversão elétrica. Realmente a gente faz a cardioversão elétrica, o cara está lá chocado, grave, enfim. Mas é essa forma que eles colocam aqui, que eles escrevem, tá? E aí,
Depois que você cardioverteu, você entra com a meldarona para diminuir o risco de recidiva, tá? Ou se você tiver uma falha da cardioversão elétrica, tá bom? E aí a anticoagulação naqueles pacientes que for pertinente, né? Dadas as ponderações com os scores, tá? Bom, taquicardia ventricular, fibrilação ventricular. CLS, primeiro, não vou falar nada sobre isso, né? Vocês já passaram por essa. Mas aí depois, né? O manejo depois do cuidado agudo aí com esses caras. Meldarona, como adjuvante aí para tratamento de TB polimórfica recorrente. Tratar todos os distúrbios eletrolíticos que podem estar contribuindo, principalmente hipocalemia e hipomagnesemia. Utilizar beta-block, tá? Se não tiver contraindicação, paciente com TB polimórfica, tá? E uma estratégia possível é fazer a supressão com um marcapasso transvenoso e até pela função overdrive, tá? E, como último recurso, se não estiver tendo refratariedade à cardioversão, amiodarona, beta-block, aí você pode usar lidocaína. Eu não sei se tem alguém do Vila aí, a gente tem uma paciente lá que tem um CDI direto, dispara, ela é interna, a única coisa que resolve a vida dela é lidocaína. Tá? Então é isso. Vou só passar aqui rapidamente: aneurisma, trombo, geralmente anticoagulação, regurgitação mitral secundária, às vezes vai para troca valvar, né? Congestão pulmonar, hipotensão, arritmias, a gente discutiu. A bradicardia, ela pode, e o BAV, ela pode reverter depois de alguns dias, você pode conseguir manejar só com um marcapasso transvenoso, depois desmamar. Ruptura de parede livre, septo, ruptura de músculo, cirurgia cardíaca, síndrome de Dressler, aquela pericardite que acontece, pode ser precoce ou tardia, anti-inflamatório, colchicina. O derrame pericárdico é acompanhar. Normalmente ele não evolui para tamponamento, não. Tá bom? A não ser que seja secundária uma ruptura aqui de parede, tá? Então, beleza, descascamos um pouco o abacaxi, né? Pelo menos deu um norte aí. Bom, manejo... Não, desculpa. Eu coloquei o título errado aqui. Agora, particularidades do infarto no CTI. Eu quis trazer aqui, aí é infarto geral, tá, gente? Não é só supra, não. Mas eu achei interessante trazer, porque são particularidades do paciente que está já no CTI e intercorre com o infarto. Eu trouxe aqui uma revisão sistemática, tá, de 2016. O pessoal aborda exatamente isso. Bom, então, os desafios no diagnóstico. Lesão miocárdica é um evento, então, olha aqui, lesão miocárdica é um evento comum dentro do CTI. Uma revisão sistemática, outra, aí, com 20 estudos, mostrou que até 43% dos pacientes de CTI têm elevação de troponina, tá? Durante a permanência, a estadia dele. Mas aí a gente tem uma porção de causa não coronariana, de lesão, né? Contusão, rabdomiólise, miocardite, agente cardiotóxico, insuficiência cardíaca, doença renal crônica, arritmia, embolia pulmonar. Então, gente, vocês lembram lá da aula de MBE e pensamento bayesiano, né? Qualquer aumento de troponina deve ser interpretado considerando probabilidade pré-teste, tá? Pegava tudo, não só o exame. O paciente no CTI, geralmente, muitas vezes não é capaz de queixar dos sintomas, né? Alterações eletrocardiográficas podem não ser observadas, ou seja, às vezes fica lá no monitor com duas derivações, em outra parede, o cara não relata, não queixa, o plantão está corrido, você às vezes não pensa naquilo, o cara até faz uma apresentação clínica compatível, que de repente fica hipotenso, uma sepse, às vezes passa, né? Assim como os déficits segmentares, que às vezes geram, muitas vezes só no exame de rotina, vai fazer aquele eco. 5 dias depois de internado, aí vai ver que tem um déficit segmentar novo. E olha só que interessante, tem essa revisão aqui de exames pós-mortem que mostra que
o infarto era o diagnóstico mais frequentemente perdido entre aqueles com probabilidade de afetar o desfecho do paciente. Ou seja, a gente subdiagnostica isso aqui. Os caras morrem e a gente vai ver na análise pós-mortem que realmente tinha um infarto lá. Infarto mesmo, obstrução coronariana. Tá? Bom, e aí vem os desafios no tratamento, né? Porque o tratamento é complicado por aumento de potencial de iatrogenia, né? Você tem aquele cálculo de NNT e NNH, o paciente que está naquela condição, né, chegando no pronto-socorro. Agora, você imagina o cara internado, séptico, plaquetopênico, instável. Então, algumas terapêuticas vão causar mais mal, outras a gente não consegue nem instituir, porque o paciente já está instável, e não tem nenhuma diretriz que descreve o manejo de paciente com síndrome coronariana, tá? Então, essa revisão sistemática, ela veio para tentar discutir isso aí. Só que difícil, né? Literatura, fui vendo, assim, os estudos que ele pegou, né, que ele selecionou na revisão, realmente a literatura é muito escassa. E aí, daí a limitação das respostas, né, que ele vai dar para essas perguntas aqui. Duas perguntas. Quando a suspeita que o paciente do CTI está tendo um infarto, qual teste diagnóstico é útil? Como você vai aplicar esses testes? Quando o paciente é diagnosticado com IAM, qual o tratamento mais adequado? Vocês vão se decepcionar com a resposta, mas foi o melhor que eu consegui achar, tá? O melhor estudo que eu consegui achar. Bom, o que ele sugere no final da análise de todos esses estudos que se direcionaram para diagnóstico, tá? Monitorizar, preferencialmente nas derivações V2, V3, V4, tá? Fazer ou um eletro diário, né, de 2 derivações, ou manter aquela tela de ECG, tá, o tempo todo. Evitar a interpretação automática do eletro. Olha essa daqui, que engraçada, né? Como é que é bem distante do que a gente faz. Mensuração diária da troponina em todos os pacientes. E não sei custo-efetividade aqui, como é que seria, mas é a recomendação dessa turma aqui. Avaliação do eletro por dois médicos em conjuntos, né? Em conjunto com o resultado das enzimas. Vocês lembram na aula lá de MBE que o kappa para supra de ST é de 0,33, tem alguma concordância, né? Olha que doideira. Então, assim, mesmo essa alteração que é cardinal para o diagnóstico, ela não tem uma concordância boa, e aí eles colocam essa interpretação por 2 médicos. O uso de eco para identificar déficit segmentar, se você tiver uma elevação de troponina, e se você não tem uma alteração ecocardiográfica, claro, respeitando as limitações do eco, né, de ser examinador dependente e tal, provavelmente você não vai achar nada na angiografia. Foi esse o resultado que eles acharam. Por quê? A probabilidade pré-teste dessa turma aqui é menor, né? A gente tem muito mais infarto tipo 2 aqui do que na população que chega de casa, né? Então, via de regra, se você aplica isso aqui, a chance de você realmente estar pegando um infarto por instabilidade de placa é muito menor. Bom, então, considerações sobre o tratamento. Aí que é mais decepcionante ainda. Não está claro se os tratamentos antiplaquetários, antianginosos, intervencionistas são apropriados ou benéficos, tá? Estudos de coorte não mostraram evidência de redução de mortalidade em pacientes que foram tratados com regime anti-isquêmico convencionais em comparação aos que não eram. De novo, se você tem uma parcela muito maior de infarto tipo 2, se você aplica as terapias convencionais para todo mundo, a probabilidade de você fazer bem cai bastante, né? Ainda mais que a probabilidade de você fazer mal aumenta pra caramba nesses pacientes, pelas razões que a gente já comentou. Não acharam um estudo randomizado para essa área, tá? É um estudo de coorte, alguns de boa qualidade, mas com a limitação do estudo de coorte. E é isso aqui, essa discussão do infarto tipo 1 e tipo 2, ela é importante para isso, para a gente definir
se eu dou o diagnóstico lá de infarto no meu paciente que está séptico, está no 15º dia de internação, como é que eu manejo, né? Será que vale a pena fazer antiplaquetária, anticoagulação, trombólise? Ninguém sabe, ninguém sabe. Bom, considerações importantes sobre as evidências, tá? Isso aqui eu trouxe para a gente tentar melhorar aqui um pouquinho, é muito difícil, né? Mas para tentar melhorar esse discernimento sobre apresentação clínica e diagnóstico. Então, aqui, razão de verossimilhança de condições prévias, né, do histórico. Se ele tem um teste de esforço anormal, a probabilidade aumenta em 3,1. Se tem doença periférica, arterial periférica, 2,7. O histórico prévio de coronariopatia 2 vezes, infarto prévio 1,6, diabetes e por aí vai. Tá? Isso para a gente ir fazendo aquele pensamento bayesiano que a gente, né, discutiu lá na sexta-feira. Bom, mais ferramentas. Apresentação do exame físico, hipotensão 3,9, razão de verossimilhança. Crepitação 2 vezes, taquipneia 1,9. E dos achados do eletro. Infra 5,3. Um eletroesquema que aí entra onda T, Q, enfim, outros achados isquêmicos, 3,6. Tá? Então, é o melhor que a gente tem. Esses dados aqui, eles foram lançados por uma revisão sistemática que saiu no JAMA 2015, tá? É o melhor que eu consegui trazer para vocês. E aí, uma ferramenta, olha aqui, olha como é que melhorou aqui. Um HART de 7 a 10 já me aumenta em 13 vezes a probabilidade. Isso aqui é uma ferramenta poderosa, né? Então, de todos esses que a gente conversou, a mensagem é essa: aplique a ferramenta, tá bom? Bom, outras considerações interessantes. NNT versus NNH das terapias, tá? Que a gente conversou. AS. Um paciente em 42 expostos, tá? Isso aqui, o desfecho era mortalidade. Bom? Bom, né? Como a gente viu lá na sexta, isso tá bom pra caramba. Clopidogrel associado ao AS nesses pacientes que tiveram coronariopatia aguda, tá? Pelo estudo aqui, pela revisão sistemática que eles fizeram, a interpretação que não houve melhora de mortalidade, mas teve uma melhora em recorrência de infarto e AVC, 1/27, tá? Para esse desfecho. Que é mole, né? Desfecho mole, vocês devem lembrar lá. Mas, enfim, está considerado aqui como ok fazer. Bom, e aí, o ticagrelor, olha só. Em 2018 saiu uma revisão sistemática que, comparando o clopidogrel e o ticagrelor. E aí, o NNT não teve paciente com benefício, tá? E aumentou o risco de eventos hemorrágicos maiores, tá? Ainda teve uma parcela da população que teve dispneia associada ao ticagrelor, olha só. E lá, vocês lembram, né? Eles priorizam o ticagrelor quando vai fazer conduta invasiva, e com a trombólise você usa 48 horas o clopidogrel, depois sem nível de evidência C, opinião do especialista, trocar. E aí tem uma meta-análise dessa, né? Estranho. Bom, aí só para vocês verem aqui, olha que engraçado, dieta do Mediterrâneo, olha só, para desfecho morte, 1/30. Claro que a qualidade desses estudos não deve ser a melhor do Brasil, né? Mas, se você for ver friamente, se você infarta, vale mais você adotar a dieta do Mediterrâneo do que usar AS. O NNT é menor, por incrível que pareça. Tá? E heparina também não acharam benefício, tá? Numa revisão sistemática um pouco mais antiga, na Cochrane em 2008 foi trabalhado. Bom, mensagens finais aí. Diagnóstico primário do infarto com supra, acontece com clínica e eletrocompatíveis. Clínica pode ter apresentação atípica, eletro
apresentação atípica, tá? Mas você precisa das duas coisas para dar o diagnóstico e dar o diagnóstico rápido, né? Então, é a mensagem 2. Tanto a clínica como o eletro podem ter apresentação atípica. Fique atento. Se você tem uma suspeita, defina rapidamente o diagnóstico, ou seja, até 10 minutos, e escolha logo para onde você vai seguir. Se é para intervenção invasiva ou trombólise, tá? Os tempos para cada etapa são limites finais do recomendado. Busque antecipar cada um deles. Lembra daquele gráfico lá da trombólise. Quanto mais rápido você resolver a vida do camarada, melhor vai ser o desfecho dele. Saiba adequar as terapias adjuntas, né? Dose clopidogrel maior, dobrado, um paciente que vai para intervenção invasiva, heparina, que se limita ao pré-ato na PCI, tá? As indicações de IECA, beta-bloque, espironolactona, estatina, tá? A gente tem que saber. Conhecer as principais complicações, isso aqui é da nossa alçada para caramba, né? A apresentação e as condutas, buscar ativamente complicações mecânicas quando ocorrer a mudança rápida da tendência evolutiva. A gente está indo bem, de repente começa a ficar hipotenso, mal perfundido e tudo mais. Eletro, buscar eco, né? Eletro também, mas um eco o mais rápido possível, um eco feito por nós, né? A gente devia ir treinando isso aí para excluir essas causas mais que a gente pode, né, resolver mais rápido. Isso, acho que todo intensivista deveria se capacitar nisso. E a EMA no CTI é mais complicado que parece, né? Vocês viram. A gente pesquisa menos do que deve, a gente não sabe interpretar os exames quando a gente pesquisa, e quando a gente acha o diagnóstico, a gente também não sabe tratar, né? Não sabe se vale a pena tratar. Uma melhor recomendação que eu posso dar para vocês é usar o pensamento bayesiano, tá? Usar as razões de verossimilhança, tentar discernir quem que é de fato infarto mesmo, infarto tipo 1, para quem essas terapias que a gente conversou aqui vai fazer sentido, tá? Conhecer as limitações das terapias, guidelines frequentemente não trazem verdades absolutas, né? Às vezes até com conflitos de interesse não declarados. E, por fim, adotar a dieta mediterrânea. É isso, pessoal. Quanto tempo deu? Muito obrigado, Paulo. Boa apresentação, ainda mais que você voltou, né? Durante a apresentação, eu estava até anotando algumas coisas aqui para a gente colocar em relação à terapia intensiva, que é um mundo à parte, como você citou aí, né, Paulo? Só uma observação com relação à grande maioria dos trabalhos que você colocou aí. Eu não vi, né, as citações se tem público de pacientes da América Latina, pacientes principalmente brasileiros, que a grande maioria dos trabalhos que são publicados nesses guidelines, eles não contemplam pacientes latino-americanos, que é um viés que a gente pode falar com relação ao perfil de pacientes, né? Sim. Isso não quer dizer que é menos ou mais, né, confiável. O problema principalmente falando de Brasil, a nossa capital aqui, Belo Horizonte, a acessibilidade ao tratamento primário, né, no caso do IAM com supra. Há uma fala, né, dos órgãos públicos aí de que a hemodinâmica é acessível e que atende a demanda. E quem está dentro da terapia intensiva sabe que isso não contempla a nossa realidade, ainda mais no universo de 80 leitos de terapia intensiva que nós temos lá no Célio de Castro. Então, acredito sim que a gente dá pouco diagnóstico dos IAMs, não com supra, né? Mas de uma forma geral, como você falou, mas é uma coisa que a gente ainda está engatinhando para poder melhorar. Porque se você, como você colocou bem aí na apresentação, se você trata para mais, existem as complicações de um tratamento fútil, no caso, né? Se não você tratou achando que era infarto, mas não era, existe o risco de você estar fazendo uma terapia, seja ela antitrombogênica ou anticoagulação, num paciente crítico. Né? A maioria dos pacientes já estão plaquetopênicos, eles infartam com uma plaquetopenia importante, com estudo de coagulação.
né, com uma insuficiência cardíaca aguda, seja por outro motivo que não infarto, ele faz um infarto sobre uma insuficiência cardíaca, né? Tem até uns cardiologistas aí, doutor Fábio Bordinho está com sua ilustre presença aí, pode me corrigir se eu estiver errado, né? E voltando também para o nosso quintal, é uma solicitação antiga nossa, né, que está na liderança, que estamos lá na gestão, de que a gente tenha uma hemodinâmica funcionante dentro do hospital, nem que fosse para os nossos pacientes somente, não atender demanda externa. E isso não é autorizado por motivos óbvios, porque até para ter um serviço de hemodinâmica, você tem que ter um serviço de cirurgia cardíaca de referência, você não pode abrir uma hemodinâmica sem a cardíaca estar acompanhando, pelos motivos óbvios, complicações da hemodinâmica, mas a gente está engatinhando isso aí, tentando atender, né? Conselhos muito bons com relação, exceto a sua dieta mediterrânea aí, eu, esse trabalho aí, eu quero até dar uma lida nele, que deve ter 10 pacientes só, né, na comparação entre eles. O pessoal de plantão só usa a dieta do Mediterrâneo. Só pede um iFood e dieta do Mediterrâneo. Tá, é isso aí. E aí, turminha, alguma dúvida? Querem acrescentar alguma coisa para a gente? A hora é agora, nós temos aí uns 5 minutinhos para poder conversar. Tem uma dúvida lá, Paola. A Niara colocou para a gente lá. Vamos ver se eu consigo ler aqui. Recentemente acompanhou um caso, paciente de 45 anos, previamente ígida, que apresentou IAM sem supra D1 com, que parece, né, em D1 que foi para consulta em D3, no período de observação dentro do CTI. Encaminhada para a angiografia, que identificou dissecção coronária sem placa de ateroma. Foi optado por tratar de forma conservadora. Neste caso, mantém-se o AS, estatinas e demais terapias adjuvantes? E aí, Paulo? O Fábio está aí? Pode terceirizar a resposta? Podemos. Só um detalhe aqui, apesar de ser coronariano, engraçado, ele coloca na quarta definição universal, ele coloca exatamente esse exemplo. Começa com dissecção, tem um problema coronariano, mas esse infarto é tipo 2, tá? Ele não é o tipo 1. Tipo 1 é instabilidade de placa, tá? Mas em relação à condução, vou deixar o Fábio falar aqui. Com certeza. E aí, doutor Fábio? Isso aí, a gente chama isso de território de Gaza, porque é uma guerra as evoluções em relação a esse tipo de perfil. Primeiro, pelo seguinte, a principal causa de dissecção coronariana é placa, é doença aterosclerótica. Sendo a principal causa de dissecção, a gente tem que tratar a doença aterosclerótica, mas a fisiopatologia do infarto neste paciente ela é diferente da fisiopatologia do infarto tipo 1. Então, o tratamento desse infarto pós-infarto é o tratamento da insuficiência cardíaca. Agora, a antiagregação dupla neste paciente pode ser uma faca de 2 gumes. Então, a gente não faz de rotina, habitualmente, uma antiagregação dupla e nem uma anticoagulação terapêutica neste perfil de paciente, mas a gente trata esse paciente a médio e longo prazo como paciente com insuficiência cardíaca. E ele vai para uma estratificação secundária depois, baseado nos fatores de riscos e baseado no perfil de risco dele a médio e longo prazo. Então, muitas vezes, esses pacientes recebem uma estabilização clínica sem a antiagregação dupla e sem a anticoagulação, e são reestudados no futuro próximo, depois de estabilizado, para a gente avaliar qual que é o perfil de placa da coronária desses pacientes. Acho que é isso. A estatina razoável, manter? A estatina é bastante razoável, porque a principal causa aí já entra como profilaxia primária. Se você considerar que a dissecção ela é decorrente de uma doença coronariana, de doença aterosclerótica, que é a principal causa, estatina sim, mas não aí para baixar colesterol, né? O pessoal faz muita confusão. A estatina ela vem como passivador de placa. Esse paciente entra no protocolo de passivação de placa e não com alvo de colesterol a ser alcançado. É só para passivar a placa mesmo, estatina em dose moderada a elevada. Excelente, melhor impossível a explicação aí. Algo mais, turma? 9h04. Agradecendo aí mais uma vez o doutor Paulo pela
excelente aula, ainda mais baseada em evidência, aí, né, meu caro? Eu não sou muito fã, não, mas eu tenho que concordar com o senhor aí, que eu acho que terapia intensiva a gente tem pouca evidência publicada em nível, a nível de quantitativo de casos, né, Paulo? A gente vê que as publicações nós somos meio lentos para publicar, né? Então, a evidência na terapia intensiva ela é muito deficitária, vamos falar assim. Não que não seja bom, né? E são circunstâncias também difíceis de fazer pesquisa, né? De mensurar, né, Paulo? Talvez pela quantidade de e UTIs que questões são éticas também, para a gente é tudo mais delicado, né? Mas é isso. Na nossa reunião lá com os meninos sobre medicina baseada em evidência, a gente coloca todas essas limitações, sabe? Mas eu acho que é algo importante a gente trazer aqui para discutir, né? É importante, sim. Lembrando que semana que vem, na nossa quarta-feira, véspera de feriado, não é feriado para residentes, né? Eu acho que vocês têm que lembrar disso aí, né, turminha? Então, nós vamos ter nossa aula normalmente na quarta à noite. E agradecendo, Paulo, finalizando nossa aula de hoje, mais uma vez, obrigado, boa noite a todos. Eu estou vendo aí que, pelo visto, só eu que trabalho, né, nessa turma de residentes, está todo mundo em casa, para variar. E até semana que vem. Um abração para vocês. Obrigado, Fábio, pela participação. Valeu, um abraço. Gente. Obrigado.